Pare. Não desvie o olhar. O que você está prestes a ver não é uma teoria da conspiração. É a evidência. Você acha que conhece a história. Aviões que desaparecem em céus limpos. Navios que somem em mares calmos. Você culpa os aliens? Você culpa Atlântida? Você está errado. E a verdade é muito pior do que qualquer mito. Ele não existe em nenhum mapa oficial. Mas seu nome ecoa na cultura popular como um sinônimo de mistério. O Triângulo das Bermudas. Uma área de 1.300.000 km² de oceano, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas. Para a maioria, é um paraíso. Para centenas de pilotos e marinheiros, foi o fim. O caso que cimentou sua lenda. Voo 19, 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros da Marinha Americana decolam da Flórida para um treinamento de rotina. 2 horas depois, a torre de controle recebe uma mensagem confusa. Os pilotos estão perdidos. Suas bússolas não funcionam. As últimas palavras captadas do líder do esquadrão foram: "Estamos entrando em águas brancas. Estamos completamente perdidos." Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos. O avião de resgate enviado para procurá-los, com 13 homens a bordo, também desapareceu do radar no mesmo dia. 27 homens, 6 aeronaves, evaporaram. E a lista continua. O USS Cyclops, um navio de carga massivo da Marinha com 306 tripulantes, que desapareceu em 1918. O Star Tiger e o Star Ariel, 2 aviões de passageiros que sumiram com 1 ano de diferença na mesma rota. A lista é longa e as explicações são poucas. Com um vácuo de respostas, a imaginação humana corre solta. Portais dimensionais. A tecnologia perdida de Atlântida. São histórias fascinantes e são completamente irrelevantes. A verdade não requer fantasia. A realidade, como vamos provar, é muito mais violenta e estranha do que qualquer ficção. Para entender o Triângulo das Bermudas, não precisamos olhar para as estrelas. Precisamos olhar para a própria água. Por séculos, marinheiros contaram histórias de ondas impossíveis. Paredes de água com a altura de um prédio de 10 andares, que surgiam do nada em mar aberto e desapareciam sem deixar vestígios. A ciência, por muito tempo, descartou essas histórias como mitos. Exageros de homens assustados, até que, em 1º de janeiro de 1995, na Noruega, uma plataforma de petróleo foi atingida por uma onda de 26 metros de altura, em um mar onde as outras ondas não passavam de 12. A onda de Draupner foi a primeira vez que uma onda monstro, Rogue Wave, foi medida cientificamente. O mito era real. Hoje, sabemos que elas são muito mais comuns do que se imaginava. Elas se formam quando correntes e padrões de ondas se alinham perfeitamente, concentrando a energia de várias ondas em uma única parede colossal de água. E o Triângulo das Bermudas, com suas correntes poderosas do Golfo e tempestades imprevisíveis, é um dos berçários perfeitos para esses monstros. Uma onda de 30 metros não apenas vira um navio, ela o quebra. A força da água caindo sobre um navio cargueiro, como o USS Cyclops, seria equivalente a centenas de toneladas de pressão. Ele não teria chance. Desapareceria em menos de 1 minuto, sem tempo para um pedido de socorro, afundando a 4.000 metros de profundidade, sem deixar vestígios. As ondas monstro explicam os navios. Elas explicam o desaparecimento silencioso e instantâneo no mar. Mas elas não explicam os aviões. Uma onda não derruba uma aeronave a 10.000 pés de altitude. Para eles, o triângulo reserva um horror diferente. Um horror que não ataca o metal. Ataca a mente e a máquina. 4 de dezembro de 1970. O piloto Bruce Jernon decola de uma ilha nas Bahamas em seu avião particular. O voo é rotineiro. O tempo está perfeito. Mas à sua frente ele vê algo que não pertence àquele céu. Uma nuvem bizarra, com uma forma perfeitamente circular e bordas incrivelmente nítidas, pairando sobre o oceano. Tentando desviar, ele percebe uma abertura na base da nuvem, formando um túnel. Ele voa para dentro.
E é aí que a realidade começa a se despedaçar. Dentro do túnel de nuvens, as paredes não eram de vapor. Elas eram lisas, com linhas estranhas girando em espiral. O céu azul desapareceu, e uma névoa amarelada e espessa envolveu a aeronave. Uma névoa eletrônica. Seus instrumentos de navegação enlouqueceram. A bússola girava sem parar. Ele estava voando cego, dentro de uma anomalia que não parecia ser natural. Por 3 minutos, ele voou dentro deste túnel bizarro. E então ele saiu, de volta ao céu azul. Mas quando ele olhou para baixo, algo estava errado. Ele não estava mais sobre as Bahamas. Ele estava sobre a costa de Miami. Um voo que deveria durar 75 minutos. Durou apenas 47. De alguma forma, ele e seu avião viajaram 160 quilômetros e 28 minutos no futuro. O tempo e o espaço, dentro daquela névoa, foram distorcidos. O relato de Bruce Gernon não é único. Histórias de névoa eletrônica, de falhas de instrumentos e de tempo perdido são comuns entre os sobreviventes do Triângulo. E isso nos leva à segunda força que assombra esta região: anomalias eletromagnéticas de poder imenso. Cientistas especulam que o campo magnético da Terra nesta área é instável, talvez por depósitos minerais únicos no fundo do mar. Em certas condições, essas anomalias poderiam se manifestar, criando bolsões de realidade distorcida. Isso soa familiar. Estamos entrando em águas brancas. Minhas bússolas não funcionam. As últimas palavras do voo 19 não eram de quem via um monstro ou uma nave alienígena. Eram as palavras de pilotos experientes descrevendo um fenômeno físico que eles não conseguiam compreender. Um fenômeno que apagou seus instrumentos e os deixou cegos, voando para o esquecimento no meio do oceano. Então, o que temos? De um lado, a força física mais brutal que o oceano pode criar. Ondas monstro, paredes de água capazes de apagar um navio da existência em segundos. Do outro, um fenômeno fantasmagórico e inexplicável. A névoa eletrônica, uma anomalia que distorce o espaço, o tempo e a própria realidade. 2 teorias, 2 extremos. Mas e se a resposta não for uma outra? A verdadeira resposta para o mistério do Triângulo das Bermudas talvez não seja um único segredo, mas sim uma confluência perfeita. A verdade é que o Triângulo das Bermudas é uma das regiões geograficamente mais únicas e voláteis de todo o planeta. Não é paranormal, é uma tempestade perfeita de eventos naturais raros. Fator 1. A topografia extrema. Bem no coração do Triângulo, jaz a Fossa de Porto Rico, o ponto mais profundo de todo o Oceano Atlântico. Uma anomalia geológica que pode, teoricamente, criar instabilidades no campo magnético local. Fator 2. A corrente do Golfo. Um verdadeiro rio dentro do oceano, com águas quentes e correntes violentas, que podem gerar um clima imprevisível em questão de minutos, além de ser um dos catalisadores para a formação de ondas monstro. Fator 3. O clima imprevisível. É a rodovia dos furacões. A combinação da água quente da corrente do Golfo com os ventos alísios cria algumas das tempestades mais súbitas e violentas do mundo. Junte tudo isso. Um fundo do mar que pode perturbar bússolas, um rio oceânico que gera ondas colossais, e um céu que pode se transformar de paraíso em inferno sem aviso prévio. O Triângulo das Bermudas não é amaldiçoado. Ele é uma armadilha natural, perfeitamente projetada pela geologia e pela física do nosso próprio planeta. Por fim, a verdade mais chocante sobre o Triângulo das Bermudas não tem nada a ver com o oceano. Tem a ver conosco. Com a nossa arrogância, com a nossa necessidade de acreditar que no século XXI nós conquistamos este planeta. O Triângulo das Bermudas não é um monstro. É um lembrete humilhante de que o oceano é a última verdadeira fronteira selvagem da Terra. Um lugar onde as regras são ditadas não pela nossa tecnologia, mas por forças que ainda mal começamos a compreender. O Triângulo das Bermudas não é um lugar onde as leis da física deixam de existir.
É o lugar onde elas são levadas ao seu extremo mais aterrorizante e magnífico. Mas se o lugar mais estranho da Terra ainda obedece a leis naturais, o que dizer de luas em nosso sistema solar que podem abrigar oceanos subterrâneos? E talvez vida. Para não perder essa jornada, inscreva-se na Saga Universal e ative o sininho. O desconhecido nos aguarda.